Se você coloca lá no calendário do Airbnb que é um mês, fica muito mais barato. Aí a gente um dia está dormindo, e aí eu acordo, tipo, um barulho, uma coisa estranha, terremoto. Ah, eu lembro quando você falou que teve um terremoto. 4,3. Eu falei pro Guilherme que eu fiquei, juro pro você, eu fiquei traumatizada. Como é que foram os primeiros dias aqui? Fala um pouco assim de alugar temporário, achando a primeira casa, alugando carro. Comenta um pouco as dicas aí do que vocês fizeram. Ah, é legal você falar isso, sabe? Porque no Brasil, a gente planeja muito, né, Renato? E aí a gente fez nossa planilha de gastos, né, com a sua ajuda também lá do curso, papapá. E aí a gente pensou, bom, Renato, assim, falando a real, a gente não tinha bens no Brasil, a gente tinha um carro, um Marte. Uhum. Então, e as nossas economias assim, né? Economia, sendo que, né, acabei de falar que a gente fez uma viagem de mais de 20 dias, de 23 para 24, entendeu? Uhum. Então, sabe, as nossas economias naquelas também. Então, a gente não chegou com muito dinheiro aqui. O que a gente pensou? De novo, tem o nosso perfil. Somos um casal sem filhos. Se a gente chegar e já for alugar algum lugar para ficar na Califórnia, inicialmente eu e o Guilherme, a gente tava assim, não, Califórnia. Depois, foi assim, qualquer lugar, desde que tem emprego, qualquer lugar. Antes de imigrar, né? Não, foi muito interessante, no porque Alasca. Foi. O Guilherme fazendo entrevistas, aliás, foi até um pouco, assim, assustador, porque eu pelo menos, né, vou falar por mim, eu tinha uma ilusão de que a gente já iria com trabalho, sairia do Brasil com trabalho, e a realidade não foi essa, entendeu? E aí a gente pesquisou onde que a gente ia gastar menos. E o que a gente decidiu? Em vez de alugar, porque o pessoal tava falando, como você não tem crédito, é capaz de eles pedirem um aluguel a mais, papapá. Em vez de alugar, vamos alugar um Airbnb. Vamos pegar um Airbnb de um mês, porque a gente também descobriu, eu não sabia disso, Renato. Se você coloca lá no calendário do Airbnb que é um mês, tem dias e meses lá, não que você selecione um mês, você seleciona lá para ser um mês, pelo menos, fica muito mais barato. Não é muito mais. Fica muito mais barato que, tipo, 24 dias. Mas assim, uns 20% menos. Dá um desconto bom. É diferente de você alugar a diário no Airbnb, entendeu? Sim. E aí a gente foi ver, então assim, o preço do Airbnb era o preço de um aluguel de um mês e o preço do Airbnb na Califórnia era o mesmo preço do Airbnb na Flórida, que era o mesmo preço no Colorado, entendeu? Então a gente pensou, vamos para o Airbnb, vamos para um lugar que a gente não tem que lidar com o frio. Porque é aquele negócio, se eu chegar num lugar, já vou chegar no outono, a tendência é esfriar. A gente não tem roupa de frio no Brasil, essa que é a verdade. E aí a gente vai ter que gastar mais dinheiro com roupa de frio? Então não, então vamos para um lugar que faz calor. Aí a gente foi ver lá em Los Angeles estava muito caro. Conclusão, a gente foi para uma cidade que é próximo de Los Angeles, que chama Riverside. 2 horas sem trânsito, com trânsito, e aí a gente ficou lá esse um mês em Riverside, assim, tentando entender a nossa vida. A gente chegou, assim, foi muito interessante. A gente alugou um carro, e de novo, a gente não alugou o carro pro mês inteiro, a gente alugou o carro para alguns dias só. Acho que foi 2 semanas. Foram 2 semanas. A gente estava a pé de um Walmart 30 minutos. Uma reta, tudo não é subida nem nada, né? Reta. Falou, bom, qualquer coisa, se for coisa muito pesada, a gente volta de Uber, né? Se for o caso. Mas você voltou uma vez, né? Uma vez só. Mas assim, aí chegando em Riverside, foi um choque, assim, sabe? Eu achei que a gente fosse chegar com um ânimo de viagem. Eu achei, sendo bem honesta. Não é. Sei. É uma coisa muito estranha. Eu, pelo menos, estava muito cansada do Brasil, porque vender as coisas e... Nossa, eu estava exausta. Porque aí eu separei coisas das pessoas e atender as pessoas, resolver problema no Brasil, resolver problema até de o banco. Último dia, né? Fechar tua vida no Brasil, né? Fechar a vida no cansativo. Brasil, sabe, assim? E aí, mexer com dinheiro para mim é muito estressante. Então, assim, foi no papelzão mesmo. Anotava o que a pessoa comprava, somava, mandava para ela, sabe, assim? Bom, a gente chegou, tava exausta. Foi estranho, porque a gente não chegou na cidade que a gente queria. Era seco lá, né? Riverside era seco. Tipo assim, seco da toalha secar em 3 horas. Então, assim, foi o choque do clima. O Airbnb era bonitinho, mas tinha as galinhas. Olha, é cada coisa. Aí a gente um dia está dormindo, e aí eu acordo, tipo, um barulho,
numa coisa estranha, terremoto. Eu lembro quando você me falou que teve um terremoto. 4.3. Foi uma coisa muito... Eu falei pro Guilherme que eu fiquei... Juro pra você, eu fiquei traumatizada. Às vezes passa carro de som, tum, sabe assim? Eu só ficou sensibilizada, assim. Mas é complicado mesmo. Você acabar de chegar e sofrer um terremoto assim, você fica meio... Não, e não é que é comum, tá? Não é assim. Eu instalei um negócio que chama Neighbors. É um aplicativo de vizinhança aqui. Não é comum ter um terremoto nessa magnitude ali em Ribeirão. Não era virou comum. Comentário, virou a fofoca do bairro, assim, sabe? Tipo... Sei. Mas, Renato, de verdade, os primeiros 15 dias a gente entrou em parafuso. Foi muito complicado, porque você começa a fazer conta toda hora. Você ainda converte muito para real. Você não vê dinheiro, né? Você não vê dinheiro entrando. Aí, assim, você não pode fazer nada, porque tem que esperar chegar o SSN. Aí você também não sabe se vai chegar o SSN, porque, de novo, acontece tudo que tem que acontecer. Aí, beleza, vimos o número da SSN, legal. E agora? Aí o Guilherme, ele literalmente aplicava para vaga dia inteiro. O Guilherme... O trabalho do Guilherme era aplicar para trabalho o dia inteiro. Isso. Estudava e aplicava. Aí, no momento desesperador, a que me vira e fala: conseguiu uma entrevista. Foi bem legal, acho que ela não contou. A gente ouvia muito assim no grupo, Renato. E, nossa, quando você entra nos Estados Unidos, você vai passar de imigração, você pode demorar várias horas, né? E às vezes você não é tratado bem e tal. A gente demorou muito mais tempo na fila para chegar ao guichê. E aí a gente foi levado para uma sala, assim, né? A famosa salinha. E, cara, 2 oficiais, assim, me chamaram pelo nome e tal. Falou assim, você que é o engenheiro, você que é o cientista de IA? Falei, sou eu. Não, seja bem-vindo ao nosso país, assim, sabe? Estendeu o tapete vermelho, assim, pra gente. Caraca. Tipo assim, não, seja bem-vindo, fica tranquilo, você vai arrumar emprego em qualquer lugar, de muito lugar, assim, você vai arrumar trabalho. Começou a dar várias dicas, assim, aí eu falei, a gente tá indo pra Califórnia, porque o voo era conexão Miami, Phoenix, Los Angeles. Ele falou, não vai pra Califórnia não, é muito caro. Não faça... É a reação de todo mundo, eu também tenho essa reação. Vai pro Colorado, vai pra Nova York, vai pra Boston, vai pra Seattle, mas não vai pra Califórnia. Nesses estados você vai arrumar trabalho na sua área. Mas, assim, o que me chamou a atenção é a gentileza deles, assim. Eu tinha uma outra ideia, assim, sabe? A gente chega meio... E... Aquele estereótipo, né? De você achar que, assim, sei lá, o americano tem aquela repulsa com o imigrante, não sei o quê, né? A gente tem esse estereótipo na cabeça. Eu vi isso muito na Europa, assim. Na Europa, assim, eles não olham torto para quem tá turistando. Imagina para quem é imigrante. Eu não vi isso com o americano, não. Eu vi muita gentileza, assim, educação, né, no geral. E aí me chamou a atenção esse episódio, assim, da migração, porque eles trataram a gente muito bem. A gente saiu muito feliz de lá, né? A gente falou, nossa, como a gente foi bem tratado, né? Porque você chega perdido. Assim, primeiro, né, que a gente não veio de primeira classe, nem de executiva. Segundo, que, tipo, você chega lá de madrugada em Miami, meio torto, né, com receio, toda a sua papelada na mão, sabe? Os envelopes. Os envelopes lacrados, que você não pode abrir, você não sabe o que vai acontecer. Meu, o cara foi muito gentil, foi muito simpático, muito. Que bom. Foi. Que bom. Aí ele olhou e falou, nossa... Parece que tá tudo confluindo. Mas, os primeiros 15 dias a gente deu uma surtadinha, né? Foi. Não, é difícil mesmo. É difícil. Você chegar sem emprego é complicado. É complicado mesmo. Porque é aquilo que você falou, né? Aqui o custo de vida é caro. Você está sendo o seu funding, né? Onde você está se mantendo é com dinheiro fraco, né? Dos reais. Eu geralmente faço a analogia de prata e ouro, né? Você ganhou dinheiro em prata, você chegou aqui tem que gastar em ouro. E você vê só saindo, sem entrar, e você começa a fazer as contas, né? Vira uma bomba relógio. Você fala assim, olha, se chegar aqui, ferrou. O que eu vou fazer, né? Então, mas nesse ponto aí foi legal, porque a gente fala que a aniversário foi uma puta experiência, né? Tipo assim, chegou na segunda semana, o nosso SSN não tinha chegado ainda, tal. Eu falei assim que chegar... Não chegou dentro. Tinha chegado, né? Tinha. Eu falei assim que eu vou ficar aplicando por mais um mês, eu falei, estudando e aplicando, né? No segundo mês eu vou arrumar um part-time, vou lavar prato, falei pra mim. E eu engoli né? Falei, não, vou engolir meu orgulho, tipo, foi um processo isso, porque você chega com status, né, de EB2NW, de obra ultra qualificada e tal, e de repente a situação é que o seu dinheiro tá vazando e não tá entrando. Você não tem nada assim que, aquilo ali vai virar, você não tem perspectiva assim mais certa. Foi legal, porque quando eu engoli o meu orgulho, Renato, tipo, eu falei, mano, é o país das oportunidades. De fome a gente não vou deixar minha família morrer de fome, né? Tipo,
E eu falei, aí eu entrei no aplicativo assim do Oliver Garden, que é um restaurante que a gente gosta. Aí eu falei, mano, eu sou bom em lavar louça. Eu vejo que restaurante precisa de gente pra lavar louça. Eu vou lavar louça no Oliver Garden, eu vou comer bem ainda. Vai comer bem, vai trazer um monte de breadstick pra casa. Não, aí vai vendo essa história, Renato. Eu falei assim, aí eu apliquei e tal. Aí você fala com o robô, né? Um chat GPT da vida ali. Aí eu passei, falei, nossa, o robô me aprovou. As qualificações Tem para as lavar qualificações para lavar prato. Aí eu engoli meu orgulho. Eu falei, mano, você quer saber? Eu vou comprar uma bike, que era longe o negócio, né? Eu falei, vou comprar uma bike, vou pra lá, tipo assim, final da tarde, ficar até a noite lavando prato. E eu volto. E eu vou conseguir o dinheiro do Airbnb e do Walmart. Eu não vou deixar a gente passar necessidade, assim. Mas o dinheiro que a gente tinha uma conta de 5, 6 meses se a gente quisesse ficar sem trabalhar, entendeu? Mas você, nesse momento você não pensa nisso, né? Você fica meio que entrando num surto. Sim. Aí eu fiz isso. Aí a entrevista, que era a entrevista para falar com o gerente da unidade do Oliver Garden, demorou 2 semanas. Foi agendada para 2 semanas. Se eu não arrumar emprego até lá, eu vou. Aí na semana que era a entrevista, eu arrumei um trabalho. Eu falei assim, ou eu vou no Oliver Garden para lavar prata ou para comemorar. A gente foi para comemorar. Ah, que legal. Exato. Bem no dia. Bem no dia. Da entrevista. Eu lembrei do áudio que a gente trocou quando você conseguiu o trabalho, que eu tava muito na torcida, tava muito assim, cara, você precisa conseguir e tal, e quando vocês me deram a notícia que você conseguiu, e a gente começou a discutir como que seria contrato, não sei o quê, eu lembro que eu fiquei feliz, assim, como se estivesse aqui, assim, comigo, sabe? Eu queria pegar minha família e comemorar também. E eu falei, cara, vai no restaurante, comemora muito, porque, cara, não é fácil, não é fácil. Você chega aqui, vindo do Brasil. Aí se coloca no lugar do americano que está contratando. Ele precisa contratar o melhor para a vaga. Ele precisa ser frio. Ele precisa contratar o melhor para a vaga. E ele olha todas as pessoas que estão aplicando. Aí ele olha para você e fala assim, olha, esse cara acabou de chegar. Provavelmente o inglês dele, mais ou menos. Ele tem essas qualificações tudo do Brasil. Nunca trabalhou aqui. Eu não sei se ele conhece a cultura daqui. E tem vários outros, assim, que não tem isso. Então, cara, é difícil. Não é fácil. Não é fácil quebrar essa primeira barreira, né? É muito difícil. Então, assim, quando eu vejo pessoas conseguindo, cara, eu fico muito feliz, porque realmente é uma coisa difícil, assim, eu não me imagino fazendo isso, sabe? Eu não vim nessa condição, eu vim para cá já com a job offer direitinho, e eu sei, assim, já apliquei para outras vagas aqui, eu sei o quão difícil é, mesmo tendo experiência, sabe? Não é assim o que todo mundo acha, que tem tantas vagas que você vai conseguir. Não. Pode ser que você tenha sorte, mas é difícil, não deixa de ser difícil, não. Você já resolveu a parte do visto de imigração e está agora se preparando para recomeçar a vida nos Estados Unidos? Então não deixa de me seguir, confere esse episódio completo e os demais capítulos do podcast Mudança e Adaptação aos Estados Unidos.